Olá, que a graça bendita, maravilhosa do Senhor Jesus Cristo seja com você, seja com a sua casa, com a sua família, com os seus, na sua vida. Meu nome é Sérgio Cândido de Carvalho. Se você quiser mais alguns vídeos, eu tenho lá no YouTube, é só acessar, tá bem? Muito bem, mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar um pouco de uma palavra de vida, né? Eu sempre falo aqui que eu não prego religião, porque eu transmito esse vídeo para várias pessoas. Todos os meus contatos praticamente recebem esse vídeo. Então, eu não falo de religião, não. Eu gosto de falar de Deus, de vida, de felicidade, de paz, de alegria, de viver bem, de ter uma vida legal com Deus, com as pessoas, consigo também. Porque às vezes nós falamos, eu amo Deus, eu amo minha família, eu amo as pessoas, mas se não amar a si mesmo também, não vai adiantar nada. Como que eu vou amar as outras pessoas e não amar a mim mesmo, não é? Mas hoje eu gostaria de falar sobre 3 virtudes que nós devemos cultivar. Nós todos os cristãos, né, especialmente nós ocidentais, nós adoramos o Salmo 23. E eu também gosto demais. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o Salmo 23 é tão gostoso que ele atravessa religiões, atravessa épocas, ele atinge a todos, né? Porque é sensacional, um salmo que preenche o vazio, aquela dor, às vezes tristeza que nós estamos no coração, ele chega e preenche. Mas no versículo 6 do Salmo 23, eu gosto muito, que fala que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade, pensa bem. Então eu queria falar sobre 3 virtudes que nós deveríamos, pelo menos, cultivar, sabe? E a primeira delas é a bondade. E eu até fiz uma pesquisa. A bondade, ela vem do latim bonitate. E a bondade é a virtude daquela pessoa que tem inclinação para o bem. Ou seja, eu faço algo de bom, mas não com pensamento de troca. Não há uma barganha quando eu faço algo de bom. Quando eu transmito algo de bom para alguém, quando eu ajudo alguém, quando eu vejo uma tragédia e eu vou lá e faço algo, não é uma barganha, é porque a pessoa tem a inclinação para o bem. E nós adoramos o bem, não é? Quando nós estamos passando um momento difícil, uma situação complicada, nós adoramos encontrar alguém que gosta de bondade, que faça bondade para nós. Mas o mundo está tão cruel, a bondade está tão distante das pessoas, ninguém faz mais nada hoje, senão pelo dinheiro, por levar alguma vantagem. Eu li uma história essa semana, muito legal, mas antiga até, eu nem sei onde aconteceu, mas é uma história para ilustrar o nosso tópico de hoje, que nós vamos falar o primeiro sobre bondade. Um jovem chegou no pronto-socorro de um determinado hospital, ruim, ele caiu de uma moto, um acidente grave, e ele estava muito debilitado, muito machucado, e a enfermeira com os outros funcionários correram com o rapaz, e pressão, e grita daqui, e olha dali, correram no médico de plantão e disseram, doutor, chegou um jovem agora ali, acidentado, e ele não está bem, doutor. Aí o doutor disse, pode ir que eu já estou indo, vai lá, faz os primeiros procedimentos que eu já estou indo. E o médico foi, pegou a xícara de café, o seu biscoitinho no intervalo do seu plantão, está lá tomando seu café. Alguns minutos depois a enfermeira veio apavorada e disse, doutor, me perdoa, mas o rapaz está mal, doutor, eu já estou indo, pode ir que eu já estou indo. Terminou o seu café e foi. Quando ele chegou lá na porta, aquele tanto de outros funcionários em cima, dando choque, tentando ressuscitar o rapaz, e não foi possível. E a enfermeira então disse, senhor doutor, infelizmente não foi possível, fizemos tudo o que pudemos e ele não resistiu e faleceu. O doutor falou, então nós vamos fazer óbito, né? Vamos fazer o certidão de óbito, eu vou assinar. Quando ele olhou o nome, quem era? Era o seu único filho. A história trágica, né? Mas induz você e eu a pensarmos um pouco sobre a bondade. A bondade é algo tão gostoso e nós adoramos bondade, nós falamos de bondade das outras pessoas. Quando nós conhecemos alguém bondoso, nós falamos, que legal, como é bacana essa pessoa. Então por que não sermos bondosos nós? Talvez você está me ouvindo, me assistindo aí, vai dizer, mas eu sou bondoso, eu faço bondade. Mas faz, de coração, que bom, parabéns. Porque a bondade, ela é sensacional, nós todos precisamos de bondade.
Só que você e eu, às vezes, nós percebemos que o homem é o lobo do homem. É um destruindo o outro, na empresa um quer tomar o lugar do outro, no militarismo um quer tomar a promoção do outro, na vizinhança o outro quer casar com a esposa do outro. Como diz, a grama do meu vizinho é mais verde do que a minha. Mas não é não, a grama do vizinho é mais bem cuidada do que a minha. Porque se você olhar para a grama do seu vizinho e ela estiver mais bonita, não é porque ela é mais bonita não, ela está mais bonita porque ele cuida dela. Tem aquela história da cobra e do vagalume, que a cobra tentando pegar o vagalume de qualquer maneira, o vagalume vai daqui, vai dali, o ambiente fechado, não tinha como escapar, e todo jeito que o vagalume e a cobra estavam em cima, pega, não pega, o vagalume, mas espera aí, dona cobra, por que a senhora quer me comer? Eu não faço parte da sua cadeia alimentar. Faço. Ela disse, não, eu não te fiz mal nenhum, fiz? Não mexi com a senhora, não te fiz mal nada, por que a senhora quer então me comer? A cobra disse, meu filho, eu quero te comer porque a sua luz brilha e me incomoda. Às vezes, você e eu incomodamos pessoas porque você alcançou algum bem. Se você troca o seu automóvel, alguém logo fala, mas olha, trocou de carro. Se você constrói uma casa, ou melhora a sua casa, reforma, compra um móvel. Tem pessoas que ficam com olhares terríveis. A bondade não está no coração de pessoas que agem dessa forma, sabe? A felicidade está em um mundo, gente, que não é disputado. O mundo não é para ser disputado, a felicidade não é para ser disputado. O mundo e a felicidade são para ser compartilhados. E as pessoas às vezes não entendem, não conseguem entender isso. As pessoas querem o que o outro tem. Por isso que o grande apóstolo de São Paulo, nosso Paulo foi um cidadão sensacional, uma figura extraordinária que eu imagino que todas as pessoas, o mundo inteiro, deveria estudar sobre esse homem, apóstolo de São Paulo. Apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, ele falou assim, alegrai-vos com aqueles que estão alegres. Apóstolo Paulo gostava de falar isso. Chora com aquele que está chorando, alegra com quem está alegre. Isso é bondade, isso tem um bom coração, é compartilhar a dor do outro. O jovem perguntou ao pai dele, pai, qual que é o órgão do corpo humano que é o mais importante? Seu pai falou, qual a parte do corpo humano mais importante? Vem cá comigo que eu vou te mostrar. Levou seu filho no cemitério e viu várias pessoas chorando, enterrando parentes, filhos, pais, etc. E o menino saiu e o papai disse, entendeu meu filho? Ele disse, não entendi nada. Eu perguntei ao senhor qual o órgão do corpo humano mais importante, o senhor me traz no cemitério? Ele disse, pois é, o órgão mais importante é o ombro. Dá o ombro à pessoa que está triste, que está chorando, que está desesperada. Isso é um ponto de bondade. Então a primeira virtude que nós devemos cultivar é a bondade. O segundo ponto é a justiça. E não é fácil ser justo. Como que nós definimos justiça? Como que você distribui equitativamente o que cada um merece, dentro daquilo que merece, sem ser desigual com um nem com o outro? Como que nós fazemos isso? Uma mãe tem 6 filhos e ela tem 6 pedaços de carne para comer. Ela faz o quê? Ela come um, parte os outros, distribui um para cada um, fica sem nenhum, pega o maior para ela porque ela tem que cuidar de todos e distribui os outros para os outros. Como? Qual que é a parte da justiça nesse aspecto? Mas eu não vou ter a resposta, você vai meditar e pensar. Se a mãe tem 6 pedaços de carne e tem 6 filhos, qual que é a justiça dessa distribuição? Medite aí. Mas então a justiça é a gente saber distribuir equitativamente aquilo que é justo diante do outro. Tem uma história bacana de um homem que estava sendo injustiçado. Ele seria condenado, ou pelo menos julgado, por um crime que ele não havia cometido. Mas aquelas pessoas envolvidas naquele julgamento, não a justiça atual, né, uma história, uma ilustração, eles queriam condenar aquele homem de toda maneira, mesmo sabendo que ele era inocente. Então chegou diante do tribunal e disseram que estavam com muita dúvida. O juiz disse, então vamos fazer o seguinte, eu vou escrever um papel condenado e o outro papel eu vou escrever inocente. Culpado em um, inocente no outro. E você vai escolher. O que você tirar será a sua pena. Será a condenação ou a absolvição? E ele falou, tudo bem. Então o juiz foi lá e escreveu num papel culpado, embolou. Depois escreveu no outro, culpado, e embolou. A promessa do juiz é que seria um culpado e um inocente. Embolou os 2 papéis, colocou e falou para ele, pode escolher. Pode escolher. Você vai escolher a sua absolvição ou a sua condenação. E ele olhou para aqueles 2 papéis, o coração dele apertou, mas Deus é tão bom que pôs na mente dele o entendimento. Ele pegou um dos papéis, comeu
engoliu e falou, já fiz a minha escolha. Mas então a justiça, como que nós fazemos justiça? Como que nós distribuímos equitativamente? Como que nós fazemos para que isso seja realmente justo? O que nós podemos fazer? Eu acho muito legal que nós às vezes podemos usar muitas histórias para ilustrar, né? Uma certa vez eu fui na casa de uma pessoa da minha consideração, muita consideração até. Quando eu cheguei ele tinha um filho pequeno de 7, 8 anos, não me lembro bem, muito pequeno. E ele estava com um aparelho à frente, parecia um órgão. E ele sentou, quando ele me viu, ele falou, escuta, sentou e começou. Gente, ele estava tocando com uma qualidade absurda, excepcional. Eu parei na porta, eu fiquei pasmado, eu fiquei abestalhado. E aí alguém chegou, me deu uma cadeira, colocou, eu sentei ali, fiquei olhando aquilo. Eu fiquei transtornado com aquilo, de tão bom. Que sensacional o menino tocando aquilo. Eu fiquei assustado com aquilo. Alguns segundos, alguns minutos depois, ele tocando, eu ali sem entender aquilo, o menino tão novinho, tocar com tanta qualidade. Aí de repente ele se levantou, parou de tocar, se levantou e a música continuou tocando. O que eu descobri? Era uma gravação, ele estava encenando. Era uma brincadeira de criança, mas aquilo me deixou assim muito chocado. Por quê? Porque eu esperava que ele realmente estivesse tocando bacana. Eu achei aquilo bacana. E ele foi injusto comigo. Ele me fez ter um pensamento de algo que ele me enganou, sabe? Enganar é injusto, não tem justiça nisso. Até filosofia, o filósofo Platão, 348 anos antes de Cristo ele nasceu, ele escreveu depois, o grande Platão, sensacional filósofo, ele falou que a justiça é uma virtude suprema, ou seja, ela serve para conciliar pessoas. Quando você é justo, quem te conhece sabe que você é justo. Quando você age com equidade, quem te conhece sabe que você tem isso, que você faz assim. Às vezes nós cometemos injustiça, sabe por quê? Porque nós esquecemos de viver uma vida dentro do que nós precisamos viver e não do que a sociedade vive. O pai estava conversando com seu filho, insatisfeito com seu filho, e em um dado momento ele disse com ele assim, então pega suas coisas e vai embora e não volte mais. O garoto assustado olhou para ele e disse, sério papai? Sério, vai embora, não volte mais. O menino se iniciou, saiu, virou as costas. 10 minutos depois o pai foi sair, ele tinha pendurado uma corda lá no cabo e estava lá enforcado, se matou. Sabe por quê? Por causa de uma palavra injusta, algo que não merecia. O seu filho não merece tratamento dessa maneira. As pessoas que convivem com você não merecem. Os seus funcionários não merecem. Mesmo você militar, seu subordinado não merece. A justiça tem que ser para todo mundo, tem que ser igual. As pessoas têm que viver vida de justiça. Então nós precisamos cultivar pelo menos 3 virtudes. Uma delas, então nós falamos a bondade. O segundo é a justiça. O terceiro, sabe qual? É a verdade. Eu tenho poucos minutos. É a verdade. A verdade que nós às vezes envergonhamos dela. Mas sabe, eu acho sensacional, por isso que eu falo de São Paulo sempre aqui. Paulo foi sensacional. Ele escreveu uma carta aos Gálatas e ele falou no versículo, capítulo 16, estou correndo por causa do tempo, ele falou assim, não vos enganeis, aquilo que vós semeades, aquilo que há de ceifar. Aquilo que eu plantar eu vou colher. Aquilo que eu colocar como semente é o que vai brotar na minha vida. Se você não for verdadeiro, seu filho não será verdadeiro, a sua filha não será. As pessoas que convivem com você, muito provavelmente vão carregar isso. Sabe por quê? Porque nós, às vezes, se você for uma pessoa que forma opiniões, eu sou um formador de opiniões, eu tenho que tomar muito cuidado, por isso que eu gosto da verdade. Por isso eu gosto da verdade. Por isso eu gosto de Jesus, que ele falou, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas ser a verdade, sabe o que é? É a gente não ser escravo da mentira. Quando você se escraviza pela mentira, você é asfixiado todo dia, toda noite, todo momento da sua vida. Nós temos que nos libertar da mentira, ainda que ela seja desagradável, sabe, indigesta, liberte-se dela. Nós sofremos com isso porque nós queremos enganar as outras pessoas. Uma vez eu fui fazer despedida de uma pessoa que trabalhou comigo, ele estava aposentando, e eu fui chamado, tive a oportunidade de fazer um comentário sobre a sua saída, e eu sabia das maldades que ele havia feito com várias pessoas onde a gente trabalhava, e na hora de falar, dentre as coisas, ao final eu falei, olha aqui, mas vai sabendo que nós passamos pelas vidas das pessoas, e nós deixamos marcas ou cicatrizes. Então nós podemos escolher deixar marcas ou deixar cicatrizes na vida das pessoas.
Então, se você tem uma visão, meu amigo, de 1 ano, plante trigo. Se você tem visão de 10 anos, plante uma árvore. Se você tem visão de eternidade, plante pessoas. Sabe? Conquiste pessoas. E nós conquistamos pessoas quando nós somos verdadeiros, quando nós sonhamos, quando nós corremos atrás dos nossos sonhos, mas de verdade. William Shakespeare, sensacional também. Todos que eu falo aqui são sensacionais, né? Mas ele fala que nós somos feitos da mesma matéria que os nossos sonhos. Quando nós falamos verdade, nós corremos atrás, pessoas nos ajudam, algo acontece, o mundo se vira, sabe, para conspirar a nosso favor. O próprio apóstolo São Paulo, ele fala que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, aqueles que falam verdade, sabe, que andam na equidade, que gostam de fazer bondade de coração. Porque quando eu faço conta para todo mundo, perdeu o sentido. Nós fazemos simplesmente por amor, sabe? Nós podemos fazer da nossa vida, do nosso relacionamento, nossos contatos, nossos amigos valerem a pena, sabe como? Sendo autêntico, sendo verdadeiro. Pronto! Somos autênticos, somos verdadeiros e pronto! Críticas vão surgir. Escolha palavras. Às vezes nós falamos com pessoas de maneira rude, de maneira exigente demais, e nós mesmos não cumprimos isso. A minha mãe sempre gostava de falar, o macaco que senta no rabo e fala do mal do rabo dos outros. E é assim, nós às vezes esquecemos, sabe? A verdade, ela é a coisa mais maravilhosa que nós podemos ter na minha vida. Nós podemos ter a coisa mais sensacional. Quanto mais verdadeiro nós somos, melhor é a nossa vida, sabe? O apóstolo Paulo, ele escreveu aos Romanos, ele falou que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque Cristo ensinou a gente a ser verdadeiro. Jesus, ele sempre agiu assim. Jesus tinha a fascinação por sinceridade, sabe? Por personalidade, por firmeza de caráter. Jesus era simplesmente sensacional. Ele não fazia para agradar esse ou aquele, não. Ele tinha um sentimento de sociedade, de pessoas. Todos eles, ele queria que fossem iguais a ele. E Paulo, vai eu de novo, mas Paulo sensacional. Quando ele escreveu a carta dele aos Coríntios, ele falou assim: sede meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. Olha, se nós conseguíssemos ser imitadores de Cristo, imagine que maravilha que seria. Por isso que o próprio São Paulo dizia: para mim agora o viver é Cristo, morrer é lucro. Olha, sabe por quê? Cristo foi simplesmente sensacional. Quando uma pessoa fala assim: eu quero aprender sobre Jesus Cristo, vai lá, você vai entregar-se a ele de maneira estrondosa. Sabe por quê? Porque ele é excepcional. Jesus foi a figura mais emblemática do mundo, a coisa mais sensacional que o mundo conheceu chama-se Jesus Cristo. Porque ele é o Filho de Deus, ele esteve na glória, está de novo, ele esteve na glória do Pai, tinha tudo a sua vontade, ele abriu mão de toda a sua expectativa, a sua glória, o fulgor de tudo, resolveu descer, resolveu vir aqui nessa terra, viver como nós. E ao invés de viver como todas as outras pessoas, o que ele fez? Ele bailou no útero de uma virgem, sabe? Para mostrar para você e para mim quem ele era. Com todo tipo de vida que ele teve, ainda foi assassinado, morto na cruz, na maldade, na covardia, foi sepultado, vigiado por soldados. Mas sabe o que aconteceu? A morte não pôde com ele, ele ressuscitou, ele saiu dali, os grilhões da morte não podem com ele. E ele ensinou para você e para mim que nós devemos fazer bondades, viver justiça e ser verdadeiros. Viva de verdade, sabe? Se você mentiu para alguém algo grave e está sendo atormentado, bombardeado por uma mentira, por algo que você fez, vai lá, procura essa pessoa. Ah, mas vai me custar caro. Custe o que custar, saia desse sofrimento, abre mão dessa asfixia que fica te atormentando todos os dias. A verdade é simplesmente sensacional e a verdade liberta. Por isso que a própria palavra de Deus para você que crê diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus te abençoe. Passei dos meus 15 minutos dessa vez, mas eu senti muito desejo no meu coração de falar essas palavras, tá bom? Então guardemos essas 3 virtudes: bondade, justiça e verdade. Que Deus te abençoe e eu te abençoo na autoridade do nome de Jesus, com bondade, com justiça e de verdade. Um abraço e até a próxima, se Deus permitir.